gente, caso você, caro telespectador, ainda não me conheça, o meu nome é Jade Laverne. E se você quiser, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. E esses dias eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, deixei ela nos destaques do perfil escrito joguinho. Aquele jogo que os seguidores mandam uma palavra e você responde com uma foto e fala sobre aquela foto. E aí é o seguinte, uma das pessoas que me segue mandou a seguinte pergunta: Jade, quais são as suas obras de arte favoritas? E obviamente eu respondi que são todas as obras da minha mãe, porque tudo que ela faz é perfeito. Não só da minha mãe, como meu pai também. Mas eu tive a ideia de fazer um vídeo pro YouTube mostrando pra vocês quais esculturas eu mais gosto e quero falar um pouco sobre elas também. E caso você não saiba muito bem do que eu tô falando, eu sou filha de 2 artistas plásticos. Um artista plástico basicamente faz esculturas. A minha mãe, ela faz esculturas e meu pai também. Só que meu pai, além de esculturas, ele também desenha. Ele é muito bom desenhando. Eu, particularmente falando, gosto muito de desenhar, sempre desenhei muito, porém eu tive aí uma crise existencial, artística na minha cabeça, não sei, e eu parei de desenhar. Mas eu quero voltar em breve e eu também faço algumas esculturas junto com a minha mãe. Eu tenho alguns destaques no meu perfil do Instagram mostrando o processo de algumas esculturas que minha mãe fez e eu dei uma ajudada. Bom, esse vídeo, ele não tem um intuito de ser um vídeo de história da arte, não é um vídeo de história. Todas as obras que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou ler sobre elas, a gente vai conversar um pouco sobre essas obras. Porém, elas não necessariamente são todas do mesmo autor, nem são todas da mesma época, elas não são do mesmo ano, enfim. Então, eu vou ler pra vocês, a gente vai conversando e vamos lá. Enquanto eu falo, eu vou deixar rolando imagens das esculturas. Vamos começar. A primeira escultura que eu quero mostrar pra vocês, obviamente, é o Davi. Nenhuma dessas tá em ordem de preferência, tá? Eu fiz aqui uma ordem meio aleatória no roteiro e vou mostrando, mas não significa que eu gosto mais dessa do que das outras. Essa é só a primeira que eu vou mostrar. A escultura de Davi é uma das obras-primas de Michelangelo. A escultura retrata o herói bíblico e seu realismo anatômico chega a impressionar. Davi é considerado por muitos a obra mais importante de Michelangelo, medindo 5 metros e 17 centímetros. Hoje é o símbolo máximo da República de Florença. Vou deixar aqui a galeria embaixo onde você pode encontrar essa escultura original, que inclusive ela tá localizada em Florença, na Itália. E uma vez eu tava na faculdade e aí uma professora minha, ela tava falando sobre a escultura de Davi e ela tava comentando que quando Michelangelo terminou a sua obra, que ele olhou para aquela obra-prima incrível lá na frente dele, ele se dirigiu à escultura e disse: Parla. Parla significa fala, porque ele era tão perfeito, a escultura de Davi é tão perfeita que ela só falta falar. Ela tem muitos detalhes. Enfim, essa relação entre a paixão pela sua criação me fascina. Aqui em Recife tem um instituto chamado Instituto Ricardo Brenan, que é um castelo lindíssimo, o lugar é louco, o lugar é incrível e lá tem várias réplicas de várias esculturas famosas. Inclusive Davi, quando você entra lá, a primeira coisa que você vê é um Davi gigantão. E eu tenho umas fotos dele no meu Instagram. Infelizmente não tive a oportunidade ainda de ir para a Itália para ver essa escultura de perto, porém um dia chegarei lá. Bom, a próxima escultura que eu quero mostrar pra vocês, que eu gosto muito também, é o Êxtase de Santa Teresa. E, gente, eu não sou religiosa de forma alguma, não sou nada religiosa. Porém, naquela época, muitas expressões artísticas, como esculturas, pinturas, etc., tinham muita influência da igreja, da religião, enfim. Mas esse vídeo aqui não é sobre religião, tá bom? Só deixando claro que eu admiro a obra, eu admiro a escultura, eu admiro a técnica, eu admiro a obra de arte em si, ok? O Êxtase de Santa Teresa, ou a Transverberação de Santa Teresa, é uma escultura de Gian Lorenzo Bernini, eu espero pronunciar o nome de todo mundo certo, representando a experiência mística de Santa Teresa de Ávila, esculpida durante o período de 1645 a 1652. Seguindo as tendências do estilo barroco, ela se encontra em um nicho em mármore e bronze dourado, na Capela Cornaro, Igreja de Santa Maria Deia, Vitória, Roma. Eu acho que se pronuncia Deia, mas eu não tenho certeza. Deia dela. As duas figuras escultóricas centrais, a da freira desmaiada e o anjo com a lança, derivam de um episódio descrito por Teresa de Ávila, uma mística reformadora e freira carmelita, em sua autobiografia A Vida de Teresa de Jesus. Sua experiência de êxtase religioso em seu encontro com o anjo é descrita da seguinte maneira: eu vi em sua mão uma longa lança de ouro e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia para mim estar lançando-a por vezes no meu coração e perfurando minhas entranhas. Quando ele puxava de volta, parecia levá-la junto também, deixando-me em chamas com o grande amor de Deus.
A dor era tão grande que me fazia gemer. E apesar de tão avassaladora, a doçura desta dor excessiva não conseguia desejar que ela acabasse. A alma está satisfeita agora, com nada menos que Deus. A dor não é corporal, mas espiritual, embora o corpo tenha sua parte nela. É uma carícia de amor tão doce que agora acontece entre a alma e Deus. Eu oro a Deus por sua bondade para fazê-lo experimentar naqueles que podem pensar que estou mentindo. Então, eu amo muito a relação que ela colocou entre a dor e o prazer, e eu amo muito a forma completamente sexualizada que ela descreveu a lança do suposto anjo atravessando as entranhas dela. Tem muitas pessoas que interpretam essa história de várias formas. As pessoas religiosas, elas têm isso, elas tomam isso como verdade absoluta. Eu já, de particularmente falando, olhando essa história, eu interpreto como uma pessoa que teve um surto psicótico, né? Uma pessoa muito religiosa que teve um surto psicótico e teve essa visão do anjo. Eu amei a maneira que ela descreveu essa sensação de prazer intenso. E a minha mãe, ela me contou essa história do êxtase de Santa Teresa. E ela contou que ela estudou sobre isso quando ela fazia faculdade de psicologia. Porque minha mãe, além de artista, ela também é psicóloga e jornalista. Ela tem essas formações acadêmicas. E aí, eu não sei se a história tá certa, porque na verdade eu não pesquisei muito a fundo, mas a história que eu ouvi sobre o êxtase de Santa Teresa é que muita gente na época interpretou como, obviamente, ela tava mentindo, que ela tava louca, e os mais religiosos acreditaram que ela realmente viu o anjo, que o anjo realmente existiu e que ele atravessou uma lança nela. E, segundo a história que eu ouvi sobre o êxtase de Santa Teresa, ela chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico e ela disse que tava lá na camisa de força porque tava surtada. Eu não sei o que ela fazia, se ela gritava, se ela chorava, se ela gemia, se ela... enfim. Só sei que, tipo, teve uma parte dessa história que ela tava lá presa na camisa de força, ela não conseguia se mexer. Não tinha ninguém naquela época, acho que pra cuidar do asseio pessoal dela. E ela disse que sentia aquele calor, aquele suor presa na camisa de força. E obviamente ela fazia as necessidades fisiológicas dela, tudo naquele lugar onde ela tava. E ela disse que sentia o cheiro do corpo subindo, porém tudo, apesar de tão ruim e apesar de tanto sofrimento, era tão bom, tão gostoso que ela ficou muito tempo em êxtase. Eu não sei muitos detalhes sobre essa história, eu não sei se é bem assim, mas se for, essa parte da história me encanta muito. Eu amo a maneira como foi descrita essa relação entre o prazer e a dor, entre o êxtase e o desespero. Espero que eu tenha conseguido me expressar claramente. E a próxima escultura que eu gosto muito são as Três Graças. Essa que eu tô mostrando, eu suponho que seja de Pradier. Tô sendo péssima pronunciando o nome de todo mundo, gente, desculpa. As Três Graças, 1831, em mármore, do escultor Jean-Jacques Pradier, desculpa pela pronúncia, 1790 a 1852. Foi uma ideia já apresentada em 1763 por Charles André von Loo e primeiramente por Antônio Canova, 1755 a 1822. Com as suas duas versões realizadas entre 1813 a 1817, apresentando as jovens viradas para o mesmo lado. Segundo o estilo neoclássico do momento em Paris, Pradier, e copiando como Canova, também preferiu colocá-las viradas para frente, conferindo assim ao grupo muita sensualidade e elegância. Uma das características da obra de Pradier era combinar elementos na mitologia e histórias antigas com uma arte inovadora e inspirada na beleza da natureza. Com esse tema simbólico, as Três Graças foram marcadas por um forte naturalismo e uma atraente sensualidade. Bom, eu também tenho uma foto com as Três Graças, que é uma cópia, né, uma releitura da escultura de Canova, que tá aqui, aparecendo aqui, a minha foto. Isso aí foi no Instituto Ricardo Brenan, aqui em Recife. Vamos falar agora das técnicas e materiais. Com a evolução das obras escultóricas, os artistas experimentaram diferentes tipos de materiais. O bronze, por exemplo, foi muito utilizado, mas depois foi substituído pelo mármore, que requeria ferramentas de ferro e brocas para ser esculpido. Em seguida, a pele das esculturas ganharam pintura e os olhos passaram a ser feitos de vidro ou ossos. Bom, vamos continuar agora com as esculturas, minhas esculturas favoritas. Vamos para Hélio. Hélio, em grego, tá aqui escrito, em grego para vocês verem, significa sol, latinizado como Hélios.
é a personificação do Sol na mitologia grega. Bom, essa peça aí que eu tô mostrando pra vocês é a cabeça de Hélio no Museu Arqueológico de Rhodes, Grécia. Hélio, na mitologia grega, era a representação divina do Sol. Filho de Hipérion, era neto de Urano e de Gaia, o céu e a terra. Irmão de Eos, a aurora, e de Selene, a lua. Percorria o céu todos os dias, de leste a oeste, num carro flamejante, puxado por 4 corcéis, para levar luz e calor aos homens. Bom, é o seguinte... Ai, meu Deus... Bom, é o seguinte, tem outras esculturas de Hélio. No caso, a minha escultura favorita de Hélios é esse busto aqui. Você vê que ele é todo quebrado. Está localizado no Museu Arqueológico de Rhodes, se não me engano, na Grécia. Tem outras representações de Hélios, porque Hélios foi uma figura da mitologia. Só que, o que acontece? A mitologia, se eu for explicar aqui a história de Hélios nele na mitologia, a gente vai passar aqui, ó, o dia inteiro, a manhã inteira, vai ficar até ano que vem falando. Enfim, a mitologia grega é um caso seríssimo. É basicamente um caso de família, um grande caso de família. Tem que saber ouvir as coisas certas também. Quem Você quer sabe falar por quê? também recebe ouvir. Tá, ouvir. E você tá aqui pra ouvir também. Então me ouça. Fala baixo, Então fala me baixo ouça. pra gente. Então me Ó, gente, se eu for ficar aqui falando sobre mitologia grega, mitologia romana, qualquer mitologia, eu vou ficar aqui pro resto do ano, porque é basicamente um caso de família. É basicamente um caso de família. Sério. É o deus que brigou com a deusa, que traiu com a outra deusa, que aí ela ficou puta, colocou os filhos dentro do útero, aí ele trancou os filhos dela dentro do útero dela, aí ela ficou puta, e aí ela foi lá e foi se vingar de fulano. Aí o filho foi lá e castrou o pai. Aí o pai ficou puto lá com o filho, aí jogou a maldição nele, dizendo que o filho dele vai fazer a mesma coisa com ele. Aí é a irmã pegando o irmão, é o incesto, é tudo. Olha, sinceramente, eu fico louca tentando entender. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome e a data das coisas, mas principalmente o nome. Eu não lembro o nome das pessoas. Então, logo eu fui ler a mitologia e fiquei completamente... Eu já esqueci tudo. E o pior é que quando eu vou estudar sobre mitologia, eu nunca chego em Hélios. Demora muito, porque são muitas gerações, são muitos deuses, são inúmeras histórias. Tipo, não dá pra acompanhar tudo direito. Então, assim, um bagulho é louco. O bagulho é complexo. Mas, basicamente, Hélios é a personificação do Sol e eu sou completamente apaixonada por ele. No time entre Hélios e Apolo, eu sou time Hélios. Dane-se, não quero nem saber. Agora, o pessoal gostava muito de Hélios porque ele era meio fofoqueiro, sabe? Ele via tudo, como ele era o Sol, né? Ele botava luz em tudo. Então, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele pegou fulaninha lá, que eu esqueci o nome, traindo o marido dela com o outro deus lá. Aí ele ficou de olho, contou. Aí pronto, fulana ficou com raiva dele, foi se vingar. Ó, é uma história que é assim. Se você gosta de fofoca, vá ler mitologia e você vai adorar. Então, como eu sou completamente apaixonada por ele, eu gostaria de beijar a boca desse deus, eu tô fazendo uma escultura com a minha mãe do Hélios e eu vou ter pra mim o meu busto maravilhoso de Hélios pra eu ficar beijando esse busto o dia inteiro. Ok, agora vamos para mais uma escultura, já falei demais. Vamos para uma das minhas outras esculturas favoritas, que é a Vênus de Milo. Obviamente, eu amo a Vênus de Milo, é uma das mais lindas na minha opinião. E eu também tenho uma releitura da Vênus de Milo feita pela minha mãe, que eu vou mostrar pra vocês agora, o meu bebezinho.
vocês já viram o meu amor da minha vida, que tá aqui comigo, que aparece em todas as minhas fotos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Vênus de Milo. Essa escultura foi criada entre 100 e 130 anos antes de Cristo. É feita em mármore e é ligeiramente maior que o tamanho natural de uma mulher alta. Acredita-se que Vênus de Milo representa Afrodite, deusa grega do amor sexual e da beleza física. Quanto à sua autoria, supõe-se que seja de Alexandros de Antioquia. A escultura foi encontrada na ilha de Milo, no mar Egeu, Grécia. A escultura encontra-se hoje no Museu de Louvre, em Paris. Olha o que eu tô dizendo. Um dia eu vou lá no Museu de Louvre ver a Vênus de Milo de perto, que também é uma das minhas grandes paixões, e eu vou chorar muito e vou gravar aqui pro canal. Vamos só esperar eu ficar rica. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai vendo só as fotos mesmo, né? Mas pode anotar que eu vou lá. E aí, voltando um pouquinho pra Hélios, esse busto especificamente falando, é porque, tipo, já teve outro, como eu falei, né, outras esculturas, outras representações, que inclusive era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Era uma bem grandona, gigantesca, de bronze, né, se não me engano. Mas enfim, essa que eu gosto é essa com o narizinho quebrado, com a boquinha quebrada. Linda, linda, linda. Eu acho a coisa mais linda, mais... ai, apaixonante. E aí esse busto, ele atualmente se popularizou muito por conta do Vaporwave, a onda de vapor. Se você não sabe o que é Vaporwave, dá uma pesquisadinha no Google. Também não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas ela é a capa dessa fotinha aqui, que tá na música Macintosh Plus. Se você quiser dar uma olhada, é bem legal. Eu sou muito apaixonada por esse estilo, por essa estética. Vocês já sabem que meu estilo de editar vídeo, ele tem uma pegada muito forte no Vaporwave e também no Sea-Punk. E é isso. Eu esqueci de mencionar no vídeo, porém vou mencionar agora. Mais uma das obras de arte que eu mais amo nessa vida é essa aqui da Psique sendo reanimada por um beijo do Cupido. Vou deixar o nome em inglês aparecendo aqui embaixo. Psique reanimada por um beijo do amor é uma escultura do artista neoclássico italiano Antonio Canova. As obras neoclássicas sobre o tema trata-se do mito grego de amor. Eros em grego, Cupido para os romanos. E Psique, seu mais famoso contador sendo Apuleio, em seu livro Metamorfoses, ou Asno de Ouro. Foi bastante popular no período neoclássico. A belíssima mortal Psique, que em grego significa tanto alma quanto borboleta, provoca a ira de Afrodite, deusa do amor e da beleza, por simplesmente ser muito bela e lhe roubar involuntariamente os adoradores. A gente já percebe aí o quê? Uma problemática de rivalidade feminina. Existe desde que o mundo é mundo. Como vocês podem perceber, não é mesmo? É mesmo. Continuando. Assim, a deusa pede a seu filho Cupido que faça a mortal se apaixonar por um ser repugnante e abaixo dela. Mas o filho acaba se espetando com a própria flecha e se apaixona por ela, pela mortal no caso. O deus inspira o oráculo a dizer a seus pais que a deixem em uma colina para se casar com um ser temido por homens e deuses, ao que eles, amedrontados, obedecem. Ela passa a viver em um lindo palácio, com todos os seus desejos sendo já atendidos. Entretanto, seus encontros com seu marido se davam somente no escuro. Um dia, por conta da curiosidade, ela acende uma vela e, em vez de um monstro, ela se depara com um belíssimo deus do amor. Uma gota de azeite da lamparina cai sobre ele, que, desapontado pela desconfiança de sua esposa, desaparece junto com o palácio. Psique, desolada, vai até o templo de Vênus, que por sua vez lhe dá tarefas quase impossíveis de serem realizadas. Mas, contando com ajuda, ela consegue realizá-las. A última tarefa era a de pedir a Perséfone, esposa de Hades, um pouco de sua beleza. A deusa entrega a Psique uma caixa ou frasco supostamente contendo o que foi pedido por Vênus. E a curiosa mortal abre o recipiente, caindo em um sono profundo, próxima da morte. Seu amado marido a perdoa e a acorda com uma ligeira espetada com a ponta de uma de suas flechas. E depois disso pede a Zeus que ela se torne imortal, ao que ele consente. O mito é então uma alusão à transcendência da alma, Psique, e conquista da imortalidade após a vida terrena, além do encontro da alma humana com o amor celeste. Antônio Canova, O Amor e Psique, ou Amor e Psique em Pé. Mármore, 1,45 m de altura. 1797. Conservada no Museu de Louvre, em Paris, França. Enfim, eu fiquei muito feliz em compartilhar com vocês os meus gostos pessoais com arte e falar um pouquinho brevemente sobre as esculturas que eu sou apaixonada. Caso você tenha assistido até aqui, comenta Black Beauty, que é uma música do Lana Del Rey que eu gosto muito. Enfim. Até o próximo vídeo e